Olá pessoal, meu nome é Fernanda Nascimento e eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o volume 2 do Bases, que aborda a questão dos substantivos no sexto ano. Esse volume 2 vai ser todo baseado em um gênero específico, que é o gênero lenda, e vamos trabalhar a classe gramatical dos substantivos. No tópico 1, nós vamos falar um pouco sobre a classificação dos substantivos e sobre o seu funcionamento nos textos. Imaginem viver em um mundo onde as palavras não têm nome. Seria impossível, não é verdade? Pois é, o substantivo tem exatamente essa função: nomear os seres que existem ao nosso redor, assim como os objetos, os lugares e as pessoas. Ou seja, seria impossível viver sem os substantivos. Toda essa classificação do substantivo você vai aprender por meio de textos. E o gênero escolhido, que é a lenda, cumpre todos os requisitos para que a gente aborde essa classe gramatical. No tópico 2, nós vamos ver os substantivos em relação à sua estrutura e à sua classificação. Nós podemos dividir em 9 as classificações dos substantivos e elas vão ser divididas quanto à forma e quanto à classificação dos seres na natureza. Em relação à forma, os substantivos podem ser divididos de 4 formas. Eles podem ser primitivos, que são aqueles que não se originam de outras palavras. Por exemplo, eu tenho a palavra banana, que nomeia uma fruta. Essa palavra, ela não vem de uma outra palavra. Ela é a palavra original. Portanto, ela é um substantivo primitivo. Derivado de banana seria a palavra bananeira, que evidentemente tem o acréscimo de uma partícula no final. Bananeira, portanto, é um substantivo derivado. Além dos substantivos primitivos e derivados, nós também podemos classificar as palavras que nomeiam os seres como substantivos simples ou compostos. Os substantivos simples são aqueles formados por apenas um radical, apenas uma parte da palavra que agrega sentido. Por exemplo, a palavra flor. Essa palavra é composta por apenas um radical. Portanto, ela é um substantivo simples. Quando associamos duas palavras, dois radicais, para formar uma nova palavra, esse vai ser classificado como um substantivo composto. Por exemplo, couve-flor, que é ligado por um hífen. Porém, não é o hífen quem vai determinar se um substantivo é simples ou composto. Nós temos substantivos como a palavra passatempo, que não possuem hífen, mas nitidamente são formados por duas palavras. O verbo passar mais o substantivo tempo. Portanto, também é classificado como um substantivo composto. Em relação à classificação dos seres, nós temos outras 5 divisões para os substantivos. Primeiro, a gente pode falar um pouco sobre os substantivos concretos e os abstratos. Concretos são todos aqueles substantivos que se referem a seres que vivem independentemente de outro ser. Por exemplo, um lápis, uma caneta, uma borracha, uma flor, uma couve-flor. Tudo isso é relacionado a seres que têm existência independente. Quando falamos de substantivos abstratos, são palavras que expressam coisas que dependem de outro ser para existir. Geralmente estão ligadas a sentimentos e a sensações. Por exemplo, quando nós sentimos saudade, saudade é o nome que se dá para aquela ausência que a gente sente em relação à distância de outra pessoa. A palavra saudade não existe sozinha, ela não tem existência própria, existência livre. Ela depende de um outro ser para existir. Portanto, saudade é um substantivo abstrato. Além disso, temos a classificação em substantivos próprios e comuns. Substantivos comuns são aqueles que nomeiam vários seres de uma mesma espécie. Por exemplo, todo menino é classificado como menino. Toda parede é classificada como parede, todo carro é classificado como carro. Quando a gente dá um nome específico para esse menino, a gente particulariza esse ser. Quando a gente dá o nome Gabriel para um menino, por exemplo, esse é um substantivo próprio, porque ele procura individualizar esse ser.
O mesmo ocorre com nomes de países, de cidades, de ruas, nomes que você dá para bichos de estimação. Todos esses nomes procuram individualizar o ser, portanto, são classificados como substantivos próprios. E, por último, nós temos a classificação dos substantivos coletivos, que no singular representam um grupo de seres da mesma espécie. Um enxame é o coletivo de abelhas. Por mais que a palavra enxame esteja no singular, nós sabemos que ela representa um grupo de seres da mesma espécie. O mesmo ocorre com constelação, que é o coletivo de estrelas, assim como ocorre com cardume, que é o coletivo de peixes. Estes e outros detalhes vocês vão aprender no tópico 2. No tópico 3, nós vamos falar um pouco sobre a formação e sobre a flexão dos substantivos. Existem dois processos básicos de formação de substantivos: a derivação e a composição. Lembram que a gente falou um pouquinho sobre substantivos derivados e compostos? Pois é, existe uma relação direta com este tópico. O processo de derivação é aquele que, por meio do acréscimo de afixos, de partículas ao radical, que é o núcleo da palavra, nós criamos novas palavras. Quando eu tenho a palavra banana, lembram desse exemplo também? E eu acrescento o eira e formo a palavra bananeira, eu estou fazendo uma derivação. É um novo substantivo criado por um processo chamado derivação. Nós vamos estudar que os afixos possuem nomes. Se a gente coloca a partícula antes da palavra, essa partícula se chama prefixo. Se a gente coloca a partícula após a palavra, essa partícula se chama sufixo. No caso de bananeira, nós temos um sufixo, o sufixo eira. Se eu quiser criar um verbo, por exemplo, eu posso usar um prefixo e criar o verbo embananar. Além disso, nós vamos falar um pouco da flexão dos substantivos. Substantivos são palavras que variam, que flexionam-se em gênero, número e grau. A variação básica de gênero é o acréscimo de A ou a troca de O por A. Por exemplo, menino, o O é trocado por A e vira menina. Ou o acréscimo de A, eu digo cantor e acrescento A para formar o feminino cantora. No plural, a flexão básica é o acréscimo do S. No singular eu tenho menino e no plural eu tenho meninos. Porém, há outras formas de fazer o feminino e o plural das palavras. Por último, nós vamos estudar um pouco a flexão de grau dos substantivos, que diz respeito ao diminutivo e ao aumentativo dessas palavras. Em geral, na linguagem coloquial, nós utilizamos as partículas inho ou ão para flexionar em grau. Menininho, meninão. Porém, existem alguns aumentativos e alguns diminutivos que são mais formais, que são próprios da norma culta. Por exemplo, golaço tem uma partícula completamente diferente de golzão, que é utilizado de uma maneira mais coloquial. E todas essas regrinhas nós vamos aprender no nosso tópico 3. O tópico 4 é destinado à interpretação de textos com base na classe dos substantivos. Isso significa que você vai rever a teoria aprofundada em forma de texto. Nós vamos ler o texto para entender qual é o papel do substantivo, qual é a função. Será que esse substantivo pode ter um novo sentido a partir de um dado contexto? Todos esses elementos vão ser vistos no nosso capítulo 1, que fala sobre substantivo.